Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne. Seção 1. Dignidade restaurada. Deus revela-se pelo seu nome redentor, Jeová Tsidkenu, que traduzido é o Senhor Justiça Nossa, Jeremias 23:6. O perdão é uma bênção redentora, paga em nosso favor e em nosso lugar, quando Jesus, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2,24, abriu caminho para que cada pessoa possa receber o dom da justiça, Romanos 5,17. Capítulo 15. O remédio para a culpa. Cada homem e mulher necessitam da justiça e do perdão de Deus. Desde o pecado original no Jardim do Éden, Gênesis 3, a dignidade divina com a qual Adão e Eva foram criados foi comprometida e nunca mais pôde ser recuperada até que Jesus deu sua vida em nosso favor. Com isso, fomos levados de volta a Deus. Somos seus amigos e Ele está vivendo dentro de nós. Romanos 5,10, Bíblia Viva. A menos que Cristo já tenha salvado você, os pecados que cometeu contra Deus e as leis dele que tem quebrado serão os fatores que determinarão seu julgamento final e sua condenação. Indignidade e degradação. A consciência do pecado destrói a fé em Deus, na Bíblia, nas outras pessoas e, acima de tudo, em si mesma. Esse sentimento de inadequação desencoraja, deixa sem iniciativa e cria no ser humano um complexo de inferioridade. O indivíduo começa a cair nas armadilhas do negativismo e vive com um senso de condenação e com medo de Deus, em busca de outra pessoa que interceda por ele, por se sentir indigno diante do Senhor. Em sua procura inútil por paz, pessoas tentam frequentar igrejas, ser boas, fazer penitências, orações, jejuns, confissões, caridade, abster-se de prazeres e maus hábitos, exercem a autonegação, fazem peregrinações e praticam até mesmo autoflagelação e outras formas de sofrimento autoimposto. Entretanto, essa busca nunca termina, porque, sendo criados à imagem de Deus, à sua semelhança, Gênesis 1,27 e Gênesis 5, 1 e 2, cada ser humano foi feito para andar e ter comunhão com Ele, como Adão e Eva no Éden. As pessoas foram criadas para a justiça de Deus, a fim de compartilhar sua natureza e expressar a dignidade dele. Quando o pecado entrou, a justiça se perdeu e a humanidade ficou perdida e desnorteada. O caminho da recuperação. Tentar readquirir esse senso de justiça, eis a razão para as religiões, tanto as não cristãs quanto aquelas dos países cultos e industrializados. Quando falo de religião, refiro-me a rituais e cerimônias sem vida. Deus tem providenciado o caminho para redescobrirmos o que foi perdido no Jardim do Éden. Ele nos tem dado o poder de sermos feitos seus filhos, João 1,12, com todos os privilégios de nascer de novo em sua família real. O tormento da consciência do pecado, a culpa e o sentimento de indignidade, contudo, persistem enquanto permanecemos ignorantes sobre o plano da salvação de Deus. Cristo deu sua vida e recebeu a punição pelas nossas transgressões. Podemos receber a justiça do Senhor e estar novamente em sua presença, sem o peso da iniquidade, da culpa, sem medo ou inferioridade. A humanidade anela por isso. Esse complexo de culpa e de pecado que nos assombra deve ser expurgado. A justiça de Deus é a única solução. Capítulo 16. Livre novamente. As Escrituras declaram: O Senhor Justiça Nossa, Jeremias 23:6. Ela também ensina que nossos pecados foram colocados na conta de Jesus e agora sua justiça tem sido acreditada em nossa conta. 2 Coríntios 5:21. A Bíblia Viva afirma: Porque Deus tomou a Cristo que era sem pecado e o encheu com nossos pecados. E então Ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus.
2 Coríntios 5:21. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 24 e 25, revista e corrigida. Muitas pessoas questionam-se como isso pode ser possível. Boas novas, restauração. Deus providenciou para que fôssemos restaurados. Podemos readquirir o direito ao relacionamento pessoal com Ele, o qual foi revogado quando Adão e Eva desobedeceram a sua palavra. O preço já foi pago também para a restauração da nossa dignidade. Tudo isso é expresso na palavra justiça. A mensagem do Evangelho é que Deus lançou nossos pecados na conta de Cristo e agora acreditou sua justiça em nossa conta. 2 Coríntios 5:21. Como resultado, podemos levantar-nos na presença de Deus com os direitos legais de um membro da família real, um filho de Deus. João 1:12. A Bíblia Viva diz: Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue Ele fez tudo isso por nós como pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa? Agora, Ele nos salvará de toda a ira divina que está para vir. E se quando ainda éramos inimigos dele, fomos levados de volta a Deus pela morte de seu Filho, quantas bênçãos Ele deve ter para nós agora que somos seus amigos e Ele está vivendo dentro de nós. Agora, nós nos alegramos nessa nossa maravilhosa relação nova para com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Romanos 5, do 8 ao 11. Pedro escreveu: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Débitos só podem ser pagos uma vez. Dívida alguma pode ser paga duas vezes. Nem alguém pode ser legalmente punido duas vezes pelo mesmo crime. Por isso, quando Jesus sofreu a sentença por nossas iniquidades, fomos absolvidos para sempre. Mateus 26, 28, Hebreus 10, 18. Não tendo mais pecado lançado contra nós, não há mais registro das nossas transgressões que nos separava de Deus. Apocalipse 1:5. O Senhor aceita-nos de volta, dá-nos as boas-vindas em sua presença. Efésios 2:13. E compartilha conosco sua própria justiça. Romanos 3, do 22 ao 26, 1 Coríntios 1:30. Agora podemos viver na santa presença de Deus da mesma forma que Adão e Eva antes de terem pecado. Tudo o que temos que fazer é crer nessas boas novas e confessar nossa fé diante de Deus e das pessoas. Romanos 10, 9 e 10. Tanto pelas nossas palavras quanto pelas ações. Essa é a mensagem do Evangelho. Precisamos apenas crer. Marcos 5,36, Romanos 1,16. Crer exatamente em quê? No que a Bíblia diz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. O Senhor justiça nossa. Jeremias 23,6. Na presença de Deus, sem medo, culpa ou inferioridade. Jesus tornou-se nossa justiça, carregando nossos pecados na cruz. Portanto, o dom da justiça agora pertence-nos. Romanos 5,17. Pois Jesus pagou por ele. Nossos pecados não nos podem mais condenar, porque Cristo lançou-os longe para sempre. O castigo por nossas transgressões contra Deus já foi aplicado. 1 Pedro 2,24. O pagamento já foi feito. Por isso, você e eu agora somos livres para sempre. Romanos 6, 18 e 22. Basta que você creia nisso.
O Senhor oferece-nos sua justiça. Romanos 3, 25 e 26. Podemos alegrar-nos com o privilégio de estar em sua presença, sem o peso do pecado, do medo, da culpa e da nossa inferioridade. Romanos 8, 32 e 34. Nossa dignidade divina foi restaurada. Capítulo 17. Oração de confissão. Quando Deus deu seu Filho Jesus, e este deu sua vida para nos resgatar do domínio de Satanás, ficou provado que o Senhor nos ama e deseja compartilhar sua vida conosco. Essa é a única base para podermos aproximar-nos de Deus, sabendo que o seu perdão já foi concedido e Ele quer compartilhar conosco sua justiça assim que crermos. Sabendo disso, você pode chegar diante dele agora mesmo. Faça essa oração falando cada palavra em voz alta de todo o coração. Querido Senhor, tenho pecado contra ti. Estava condenado à morte eterna por tua lei, porque a tua palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá, e o salário do pecado é a morte. Estava condenado por causa dos meus pecados e separado da tua presença. Não podia aproximar-me de ti sem esse terrível sentimento de culpa. Agora, contudo, entendo que Jesus morreu em meu lugar, sofrendo castigo pelos meus pecados. Ele pagou por minha rebeldia. O salário pela minha transgressão era a morte e Jesus morreu como meu substituto. Sei que crime algum pode ser punido 2 vezes. Quando um débito é pago, não pode ser cobrado uma segunda vez, visto que ele não existe mais. Já que Jesus sofreu em meu lugar, não há mais castigo para mim, e a minha dívida já foi quitada. Tu me deste tua própria justiça. Eu aceito Jesus Cristo agora. Isso é um milagre. Aceito o teu dom de vida e justiça. Agora tenho Jesus Cristo dentro de mim. Posso nesse momento permanecer na tua presença, sem o peso do pecado, da culpa, sem medo ou inferioridade. Porque sou teu filho. Tu és meu pai. Tua justiça é minha também. Nasci de novo. Posso andar e viver com a dignidade para a qual tu me criaste. Obrigado, Senhor. Minha dignidade divina foi restaurada. Em nome de Jesus. Amém.